Dona Carmen, de 93 anos, é uma das imigrantes. Veio para o Brasil quando tinha 9 anos. O pai optou pelo país para não servir o exército. Veio para isso atrás meu tio, para não servir ao governo na Espanha. E ele vai voltar, mas ele não voltou. A Vila Hortência, em Sorocaba, foi o lugar que escolheu para viver, criar os 4 filhos. A imigração espanhola começou no fim do século XIX. Até 1930, era comum a chegada dos espanhóis em busca de oportunidades no Brasil. Estima-se que 20% da população de Sorocaba tenha origem espanhola. Aqui na Vila Hortência é o bairro onde mora a maioria dos descendentes. Uma das curiosidades é que até hoje as características das casas são mantidas. Portas estreitas e 2 janelas pequenas, fachadas mais trabalhadas. Assim foi construída a maior parte das residências. Algumas ainda têm as iniciais do antigo proprietário, outras a data da construção, costumes comuns da época. De acordo com esta professora de espanhol, há muitas semelhanças entre essas casas com as do sul da Espanha. As fachadas, né? Muitas são reformadas, mas a fachada continua, né? Essa característica da casa baixa, né? Os telhados assim retos, né? Ou então os mais antigos, como esse que nós estamos vendo aqui, de 1927, que tem esses arcos, esse ornamento, né? Vamos dizer assim. Por causa do grande número de produtores, o local ficou conhecido como o bairro dos Ceboleiros ou Cebolândia. Antônia era criança na época. Para ela, o procedimento dos moradores em colocar as cebolas em frente às casas era bem interessante e chamava a atenção. Na época da safra de cebola, então as pessoas desocupavam a sala da casa, né, tiravam os móveis e faziam aquelas pilhas de cebola. E depois fazia os vizinhos, os filhos, todos faziam restos de cebola e punham para secar nas calçadas. Então era muito interessante. Outra característica comum entre os moradores do bairro até hoje é se reunir em frente às casas para conversar com os vizinhos. Esses dias mesmo encontrei um senhor na rua, ele estava conversando com outro amigo falando espanhol. Sérgio Coelho escreveu um livro sobre a imigração dos espanhóis. Foram 10 anos de estudo. A história vivida por esses homens e mulheres devem ser retratados também de uma outra forma no mesmo bairro onde tudo começou. Hoje o local está destruído pelo tempo e pelo vandalismo, mas deve ganhar vida nos próximos meses. Há mais de 10 anos aqui funcionava a sede do Tiro de Guerra de Sorocaba. Antes era um hospital. Nesta casa de 250 metros quadrados irá funcionar a Casa de Espanha Dom Felipe II. No local devem ser desenvolvidas diversas atividades, entre elas aulas de espanhol, de dança flamenca e guitarra. Terá também um museu. A próxima meta é a gente nos organizarmos rapidamente para ocupar a casa. Primeiro, uma ocupação parcial. E depois uma ocupação com a casa já reformada e pronta para uso. Espero poder frequentar e, se precisar contribuir, também contribuir, né? Eu fiquei muito feliz ao saber. A obra deve começar em janeiro. O prédio já foi cedido pela Prefeitura de Sorocaba, depois de um pedido do vereador José Francisco Martinez. Deve ser liberada uma verba de R$200 mil para a restauração. O local deve ficar pronto até setembro de 2008. As características da casa, construída em 1930, devem ser mantidas. Para quem tem algum vínculo com os espanhóis, a casa é muito mais do que uma homenagem. É a certeza de que a tradição e cultura irão permanecer para sempre.